Olá, meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 6 de abril, e nós estamos meditando o evangelho que está em João, capítulo 8, de 31 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E assim, meus irmãos, Jesus, depois de falar da verdade, naquele momento Jesus também vai dizer para cada um de nós: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim, e não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho, Jesus afirma que quem comete o pecado é um escravo, e também a verdade vos libertará. Homens livres, alegres e corajosamente livres são apresentados na primeira leitura de hoje: Sidraque, Mesaque e Abdênego, que se recusam a se submeter a ninguém, mas apenas a Deus. Que Deus que os liberta totalmente de tudo e de todos. É a salvação. Então a verdadeira verdade se encontra em Deus e a verdade é a que salva. Essa é a primeira mensagem da primeira leitura de hoje. E hoje, baseado no versículo do Evangelho: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Neste dia destacam-se 3 temas fundamentais: a fidelidade, a liberdade e a filiação. Seguir Jesus implica manter-se fiel à sua palavra, de modo que o verdadeiro cristão já não é somente aquele que crê, mas é aquele que escuta, vive e dá testemunho da palavra. Se permanecerdes, permanecer se encontra no Evangelho de hoje, nas cartas de João, especialmente na primeira carta de São João. E assim, meus irmãos, a palavra de Jesus como espaço vital na qual o homem deve manter-se sempre para se manter vivo diante de Deus. Por isso, ser o espaço vital, a ligação com Jesus deve ser definitiva, pois fora de Jesus não há verdadeira vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, permanecer tem um significado escatológico e decisivo. Quando essa ligação de permanência é cortada por algum tipo de abandono, de apostasia, deserção, nós abandonamos também o âmbito de salvação, isso é, fica fora da salvação. Permanecer na palavra de Jesus é o distintivo do verdadeiro seguidor de Jesus. Quais serão as consequências da permanência de nós em Cristo? A verdade é que, não só no sentido de um saber prático é útil, ou de um puro conhecimento intelectual. E assim, meus irmãos, Jesus não é somente o mestre de uns princípios verdadeiros, não é somente o portador de uma verdade, de uma revelação, mas Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, aqui se trata daquela verdade que proporciona ao homem o sentido último. Para o homem, a única verdade é a plenitude de Deus. Feito dessa verdade é a liberdade radical outorgada ao homem pela fé em Deus. E assim, meus irmãos, Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Então a palavra de Jesus é como um espaço que nós devemos assimilar. O cristão fiel a Jesus promete conhecimento da verdade e da liberdade. Jesus é perfeitamente livre porque é perfeitamente filho. Ama seu Pai, fala de Deus sem cessar. Celebrar a Páscoa é celebrar a liberdade dada pelo Senhor ressuscitado. A Páscoa de Jesus,
que Jesus quer nos dar, e Ele quer ser para nós um crescimento em meio a um mundo que nos oferece muitos valores, mas também tem como contravalores que nos levam irremediavelmente à escravidão. Quando caminhamos sem a cruz, edificamos sem a cruz ou confessamos um Cristo sem cruz, nós não somos discípulos do Senhor. Que hoje, ao ouvirmos a palavra de Deus, tenhamos Jesus como caminho, verdade e vida, e essa verdade envolva todo o nosso ser, nosso viver, nossas atitudes. E que Deus nos abençoe nesse dia para que sejamos realmente fiéis ao chamado que Deus nos faz. Que Deus nos abençoe e acolhamos a mensagem do Senhor em nossos corações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.